Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, segunda-feira, 29 de janeiro. Antes de fazer as análises para a rodada de amanhã, vamos comentar a rodada de hoje. Hoje teve cedinho, teve o Rizespor com o Adana. Puta, a gente no grupo estava acompanhando junto esse jogo. O Rizespor fez um gol aos 43 do segundo tempo. A gente confirmou nas estatísticas, o Rizespor tinha uma alta incidência de gols no finalzinho do jogo, nos últimos 15 minutos. Mais de 50% dos gols do Rizespor aconteciam nos últimos 15 minutos. E hoje não foi diferente, as estatísticas se confirmaram. O Rizespor ganhou de 1-0 do Adana. O segundo jogo também foi green, foi a vitória do Torino. O Torino atropelou o Benevento 3-0. E o terceiro jogo, que o líder da Série C, o Livorno, enfrentando o Alessandria, era o 11º, o Alessandria. Aos 27 segundos de jogo, o Alessandria fez um gol. 27 segundos do primeiro tempo, saiu o gol do Alessandria, o Livorno jogando em casa. Não dá nem pra... O Livorno atacou, o Livorno pressionou, o Livorno jogou, finalizou, a bola não entrou. Acontece, perdeu de 1-0 o Livorno, mesmo cercando um caso empate aí que a gente sugeriu. Esse jogo não teve jeito, mas vamos embora, vamos para os jogos de amanhã. Difíceis os jogos de amanhã, poucos jogos amanhã. No final, me lembra que eu vou. Me lembro, não sei como é minha, mas eu vou falar de um joguinho bom também no final do vídeo, tá? Às 2 horas da tarde, pela primeira divisão turca, o Başakşehir, essa divisão, quem é o líder é o Galatasaray, o Başakşehir é o segundo colocado. Ele ganhando, ele pode passar o Galatasaray, vem pra cima com tudo, amanhã em Istambul, o Başakşehir. Jogando em casa, ele invicto, são 7 vitórias, só empatou uma vez em 8 jogos. Marcou 19 gols nesses 8 jogos, uma média de 2,38 gols marcados, com 7 gols sofridos, menos de um gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos jogando em Istambul, o Başakşehir são 5 vitórias, 4-1, 1-0, 5-1, 2-1, 2-1, boas vitórias do Başakşehir, marcando uma média nesses últimos 5 jogos em casa de quase 3 gols, sofrendo menos 1 de média. Em 7 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 90% dos últimos 10 jogos ele marcou gols e 80% dos jogos aconteceram mais de 2 gols e meio. Contra um Karabukspor que é o lanterna da divisão, é o último colocado, jogando fora de casa não ganhou para ninguém, só empatou 2 vezes, perdeu 7 vezes, marcou menos de um gol de média nos 9 jogos que jogou fora de casa, sofrendo mais 2 gols de média cravado. Eu gosto de jogo assim, a defesa sofrendo 2 gols de média, com um ataque que marca mais de 2 gols de média. Se tem 5 vitórias jogando em casa o Başakşehir, são 5 derrotas seguidas jogando fora de casa o Karabukspor. Um 2-0, 2-0, 2-1, 2-1, 3-0, só marcou gol nesses 2 jogos. 3 jogos sem marcar gols fora de casa o Karabukspor. Uma média de 2,2 gols sofridos, com 0,4 gols marcados. Sofreu gol em 100% dos últimos 10 jogos. Só marcou gol em menos de 50%, 40% dos jogos ele marcou gols o Karabukspor. E em 3 dos últimos 10 acabaram com mais de 2 gols e meio. Curiosamente, apesar do Başakşehir ter essa baita vantagem na tabela, frente a frente entre eles, 5 dos últimos 6 jogos ambas as equipes marcaram. Em 5 dos últimos 5 aconteceram mais de 2 gols e meio. O último jogo, pela ida, né, o primeiro turno, foi 3-1 para o Karabukspor. Depois um 3-3, 2-0, 2-2. No retrospecto, é porque a campanha do Başakşehir atualmente é muito melhor. Mas só tem uma vitória nos últimos 4 jogos para cima do Karabukspor, o Başakşehir. Eu vou cravar a vitória da casa, o Başakşehir ganhando em casa amanhã em Istambul, e eu vou de 2-0 esse jogo pela primeira divisão da Turquia, às 2 horas do horário de Recife, não é horário de Brasília. Esse jogo aqui, galera, é pela segunda divisão portuguesa. O líder dessa divisão é o Porto B, o líder da primeira divisão é o Porto sobra em Portugal, em todas as divisões. O Académica de Coimbra contra a União da Madeira. O Académica é o segundo colocado, atrás do Porto. Jogando em casa são 8 jogos, com 4 vitórias, 3 empates, só uma derrota. Marcou 18 gols nesses 8 jogos, um pouquinho mais de 2 de média, com 1 gol sofrido de média nesses últimos 8 jogos. Invicto nos últimos 5 jogos em casa, são 3 vitórias, 2 empates. Ele vem do empate em 1-1, 2 vitórias, 1-0, 2-0, 1-1 e 1-0. Sofre poucos gols em casa o time do Acadêmica, marca também poucos gols, um pouquinho mais de 1 de média, com menos de meio sofrido. 60% dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 100% dos últimos 10 jogos ele marcou gols, e 60% dos jogos dele aconteceram mais de 2 gols e meio, contra o União da Ilha da Madeira, que é o 14º colocado, jogando fora de casa, não ganhou para ninguém, empatou só 2 vezes, com 8 derrotas. É uma campanha parecida com a do Karabukspor, né?
Marca menos de um gol de média, sofre quase 2 gols de média. Nos últimos 5 jogos, 5 derrotas fora de casa, 3-1, 2-0, 2-1, 3-1, 1-0. Ele sofreu quase mais de 2 gols todos os jogos aqui fora de casa, União da Madeira. Marcou um pouquinho mais de meio gol de média. Meio gol de média, galera, é um jogo, jogo sim, jogo não, né? E sofreu mais de 2 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. 80% dos jogos do União da Madeira ele sofre gols, em 80% ele marcou gols, e em 60% aqui também é parecido, né? Acima de 2 gols e meio, frente a frente, é parecido o confronto. O Acadêmica está muito melhor, mas o confronto direto entre eles é equilibrado, o histórico entre eles. Frente a frente, 6 dos últimos 7 jogos acabaram com mais de 2 gols e meio, e em 5 dos últimos 7, ambos marcaram. O União da Madeira tem uma vantagem grande com o Acadêmico quando ele joga em casa. Fora de casa ele não... Eu vou cravar a vitória do Acadêmica fora de casa. Fora de casa não, o Acadêmica jogando em casa. Eu vou cravar a vitória dele, o segundo colocado. Eu vou também de 2-0 esse jogo amanhã pela segunda divisão portuguesa. E o último jogo das análises é às 2h30 da tarde, no horário, sem ser o horário de verão, o horário aqui de Recife. Pela primeira divisão egípcia, a gente tem o Al-Ahly, o líder dessa divisão, voando o Al-Ahly. O El Entag contra o Al-Raja. O El Entag é o 8º colocado, o Al-Raja é o lanterna. O El Entag é o 8º colocado jogando em casa. São 9 jogos com 4 vitórias, 2 empates. Perdeu 3 vezes, marcou um pouquinho mais de um gol de média, sofrendo menos de 1. Nos últimos 5 jogos ele tem uma derrota, um empate, 3 vitórias. As 3 vitórias são seguidas, 1-0, 2-0, 1-0. Teve um empate há 4 rodadas atrás em casa. Perdeu faz 5 jogos atrás, jogando em casa o El Entag. Nesses últimos 5 jogos, um pouquinho mais de um gol de média, com bem menos de 1 de média sofrido, né? Ele sofreu 3 gols em 5 jogos, sendo 2 no mesmo jogo. Contra o Al-Raja, que é o lanterna da divisão. Tem uma vitória fora de casa, 8 derrotas em 9 jogos. Marcou só 4 gols, menos de meio de média, com 22 gols sofridos. Os 3 jogos, os 3 visitantes da rodada de amanhã sofrem muitos gols fora de casa. Uma campanha horrorosa também, 4 derrotas e um empate fora de casa. E quando perde feio. O Al-Raja 3-1, 5-0, 2-1. Teve uma vitória de 1-0 aqui, perdeu de 1-0. Marcou meio gol de média nesses últimos 5 jogos, sofrendo 2.2. No primeiro turno, o El Entag ganhou, jogando fora de casa, por 2-0. Tá pagando 1,72 a vitória do El Entag em casa. Se quiser cercar um caso empate, não sentir segurança. Mas eu vou com o placar do primeiro turno também. Eu vou cravar um 2-0 para esse jogo amanhã, às 2h30 da tarde, pela primeira divisão egípcia. Galera, se vocês curtiram, se inscreve aí, curte, tem vídeo todo dia. Se quiserem mais análise, me chama no WhatsApp, a gente conversa, beleza? Um abraço, boa sorte para nós, boa semana, mano.